gravar vídeo pra vocês. Depois me dizem se a qualidade vai estar boa. Hoje eu tô pertinho da janela que tá muito quente aqui. Bom, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de como eu entrei e comecei a trabalhar na Renner, no shopping. Lembrando que esse vídeo não é pra falar de religião, não é pra te contestar, é um vídeo onde eu vou contar a minha experiência, que foi além do profissional. Foi uma experiência espiritual e depois profissional. Então eu vou contar pra vocês todo o processo que foi até chegar aqui onde eu estou lá trabalhando. Bom, essa história começa em novembro. O que acontece? Muita gente sabe que eu trabalho como cabelo. Eu fazia cabelo, eu era cabeleireira. Por que muita gente sabe? Porque tem vários vídeos no canal, inclusive se você não viu, vai lá assistir, onde eu contava a minha rotina, como eu fazia cabelo em domicílio, como eu trabalhava e tudo mais, quando eu era cabeleireira autônoma. E lá eu contei por várias vezes esse processo pra vocês. Só que o que acontece? Ano passado eu ganhei muito bem. Tanto que eu saí com o meu dinheiro, eu comprei as coisinhas com o meu dinheiro. Só que qual era o problema? Quando chegou em outubro, exatamente em outubro, eu não tava tendo mais renda. Na pandemia eu cheguei a fazer alguns cabelos sim, só que em outubro a renda caiu muito. Aí veio o meu desespero, porque eu comecei a tentar, eu trabalhava vendendo roupa também, né, roupa de peça de bazar, e também tinha um lucro muito bom, só que em outubro parece que tudo caiu, não só o cabelo, mas o bazar, tudo desmoronou. E eu comecei eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, e eu comecei a arquitetar aquilo na minha mente. Eu já não deitava e dormia. Eu deitava com o pensamento do que eu ia fazer para melhorar essa condição. Porque não melhorava. E, gente, eu enviei currículo para vários lugares, isso em outubro. Foi quando eu comecei a ter uma crise de idade, que eu ia fazer 20 anos em dezembro. E eu comecei a ter crise da idade, mais a ansiedade. Juntou tudo, aí vocês imaginam o caos. Eu comecei a ficar mal, ficar triste, a ficar pensando o que eu ia fazer, que eu precisava de um emprego, que eu precisava pra ontem de um emprego, o que eu ia fazer, que rumo minha vida ia tomar. Aí em outubro, eu lembro que dia 1º de outubro, eu comecei a consagrar esse pedido meu a Deus. Eu comecei a orar muito a Deus, orar, pedir muito a Deus, para que Deus me desse um sinal, para que Ele me ajudasse. Eu ia enviar currículo para todos os lugares, mas eu queria ser contratada. Isso, eu comecei a entrar em propósito de oração e entrega a Deus. E comecei a entregar em vários lugares. Eu lembro que eu entreguei em muitos lugares, inclusive no shopping. O shopping eu entreguei tanto para Renner, tanto para Polishop, tanto para Riachuelo. E eu lembro que quando eu entreguei, eu nem esperei muita coisa, porque eu já tinha entregado várias vezes na Renner, por sinal. Só que eu comecei a orar muito firme, fiz uma consagração com Deus, isso em dezembro. Em dezembro, eu já tinha enviado, como eu falei, o currículo. E aí, passou o ano e tudo mais, eu falei com Deus, janeiro vai ser o meu ano. Eu decreto isso na minha vida e sinto que janeiro vai ser o meu ano. Ano passado, apesar de eu ter ganhado até um pouco mais de dinheiro, foi um ano que foi muito ruim pra mim. Eu saí de um relacionamento, tive problemas familiares, saí dessa casa, eu tinha ficado numa outra casa. Foi um ano muito difícil, minha mãe tinha pedido conta no emprego, então assim, eu tava num caos total na minha vida, mas não tinha me derrubado como derrubou de outubro em diante, entendeu? E aí eu comecei a orar muito. Isso, olha só, gente, isso em janeiro, eu entreguei o currículo em dezembro, e em janeiro eu fui chamada, acho que foi no dia 2 de janeiro, eu fui chamada pela empresa para fazer entrevista. E eu não tinha contado pra ninguém, até porque eu nem esperava. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz. E eu esperei minha mãe chegar e falei, mãe, eu fui chamada pra fazer uma entrevista na Renner. Vocês lembram que eu falei que minha mãe pediu conta? Ela pediu conta, mas a empresa ainda não tinha chegado num acordo pra mandar embora. A empresa chegou num acordo no dia que eu fui chamada na entrevista. E minha mãe chegou chorando e eu toda feliz porque eu tinha sido chamada. E minha mãe ficou muito feliz quando ela soube, ela viu que foi Deus que estava guiando. E aí eu fui na entrevista no outro dia.
Aí começou os processos seletivos, mas eu vou contar a parte toda espiritual para depois contar a parte profissional. Pra vocês verem que gente, por que eu tô falando isso tudo aqui? Pra vocês entenderem que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Tudo é o momento certo de Deus, tudo. Deus sabe o momento certo de você ter um emprego, Deus sabe o momento certo de você ter suas coisas, de você ter sua vida sentimental. Não adianta a gente, como ser humano, querer agilizar todo o processo, querer entender, querer debater, porque é Deus. Tudo é Deus. O mundo gira em torno de Deus. Então a nossa fé, ela tem que estar muito forte. Como eu falei pra vocês, a minha fé foi muito forte em dezembro. Eu fiz oração, eu entreguei, eu orava meu joelho chegava a ficar roxo. Pra quê? Pra em janeiro eu ter minha bênção. Não é que você vai ter no outro dia. É no tempo certo de Deus. No tempo certo de Deus foi o tempo que minha mãe pediu conta. Que foi no tempo certo. Então tenham fé, sabe? Acredite, confie. Aí voltando pra parte espiritual. Nisso, no primeiro dia de entrevista, eu fui com a minha mãe e tudo mais. Aí no segundo dia, que foi um outro processo, minha mãe e eu fomos na Marisa, porque nós chegamos muito cedo, a gente tinha ido de ônibus, a gente chegou muito cedo. A gente foi pagar uma conta lá. Quando a gente chegou lá, a mulher falou assim, olha, o sistema não tá funcionando. Se você puder, vai lá em cima, no caixa lá de cima. Aí minha mãe falou assim, mas pra quê? Ela falou, olha, vai por mim, vai lá em cima. Nisso que minha mãe foi, já tinha batido a hora de eu ir pra empresa. E eu ia fazer treinamento nesse dia. Aí minha mãe foi, eu fui pra empresa. Quando minha mãe foi, ela encontrou um amigo dela de infância chamado Nilson. Inclusive, se você estiver vendo aqui, um beijo. E esse rapaz, ele tinha uma loja que chamava Loneto Kids. E ele estava procurando alguém para ser gerente da loja. Mexer com o gerenciamento da loja. E a minha mãe conversou com ele, eles batendo papo, né, que a filial dele era ali mesmo em Vila Velha, no shopping onde eu trabalhava. Que eu ia começar a trabalhar, no caso, né. Aí ele conversando com a minha mãe, papo vem, papo vai, minha mãe contou que tinha pedido conta no emprego. Aí ele falou assim, nossa, você é o perfil da nossa loja. Você ia amar trabalhar lá e a gente precisa de alguém pro cargo de gerenciamento. Aí eu, tipo assim, minha mãe lá ainda. Aí eu na loja e tudo mais. Quando acabou a loja, que eu não ia ficar lá o dia todo, era só um treinamento. Aí quando acabou na loja, eu mandei mensagem pra minha mãe, mãe, acabou aqui, onde você tá? Aí minha mãe falou, nossa, você não vai acreditar. Eu achei meu amigo de infância e ele me chamou pra trabalhar na loja dele, como gerente. Gente, meu olho encheu de água, porque quando eu passei, isso em janeiro, eu comecei a fazer as entrevistas, eu acho que dia 5 em diante. Mas, acho que dia 5 em diante. Quando eu vi que eu ia fazer entrevista, eu comecei a orar pra minha mãe arranjar um emprego também. Porque, assim, todo mundo trabalhando é muito melhor. E a minha mãe sempre trabalhou e minha mãe não consegue ficar parada. Então, eu comecei a orar pra Deus abrir uma porta pra mim e pra minha mãe. E Deus abriu junto, gente, no mesmo lugar, é o mesmo horário, mesma escala, só que as lojas diferentes e o cargo diferente. Mas Deus é maravilhoso, gente. Quando é pra acontecer, Deus faz tudo acontecer. E uma frase que eu levei pra mim depois dessas bênçãos de janeiro foi o seguinte, depois da tempestade sempre vem a bonança. A gente tem que esperar, confiar no Senhor, nas promessas de Deus na nossa vida e ter fé que aquilo que você também pediu pra si vai acontecer. E aconteceu. Então, eu sou um exemplo aqui aberto pra vocês de fé e religião, gente, porque se não fosse Deus na minha vida, eu nem teria chegado aqui. E aí eu fui pra entrevista. Eu nunca tinha feito entrevista antes. Eu já tinha trabalhado em 2 empresas como funcionária e freelance. E eu não fiz entrevista pra nada delas. Agora, essa que eu fui, eu tive que fazer. Então, como é que foi? Agora vamos pra parte profissional, tá? Deixa eu botar a nota. Bom, gente, vamos pra parte profissional agora. Como que funcionou? Desculpa a luz se estiver oscilando, gente, que eu tô com a luz natural aqui, só que tá um caos. Lá na empresa, gente, teve vários processos, tá? A primeira coisa que eu quero falar pra você que quer trabalhar no shopping, não entrega um currículo em loja. Porque lá, pelo menos na loja onde eu trabalho, no shopping onde eu trabalho aqui do Espírito Santo, não funciona por currículo, se funciona por cadastro.
tá? Aí o cadastro não precisa ser propriamente da loja, pode ser no Face, pode ser no InfoJobs, no Vagas, onde há vagas ou oportunidades de emprego, tá? No meu caso, eu enviei o meu cadastro pelo Facebook. Eu enviei no Facebook, na parte de empregos, aquelas 3 barrinhas que fica lá em cima. Você vai clicar lá e vai em empregos, aí vai ter as vagas que tem e você manda o seu cadastro, tá? Aí quando eu fui chamada na entrevista, aí eu levei o currículo, tá? Então foi só quando eu fui chamada para ir na empresa. No dia que eu levei o currículo, a gente levou o currículo e passou por um processo de questionário, mas não é de prova, é um questionário de gerente e psicólogo com você, perguntando a respeito do emprego, a respeito da loja. Por exemplo, eles perguntavam muito assim, por que você quer trabalhar na Renner? Tipo, perguntas assim, sabe? Aí vai ser sobre a loja. Por exemplo, e você sabe que a escala é 6x1? Pra você é tranquilo isso? Se você faz faculdade, se você faz, isso atrapalharia o trabalho? Aí eles perguntaram, você mora aqui perto? Se você chegar tarde, tem alguém que possa te buscar no ponto? Eles perguntam várias dessas perguntas e você tem que sair muito bem. Porque se você tremer na voz, ou eles veem que você não tem segurança no que tá falando, ou não tem uma certeza que aquilo vai funcionar, já era. E aí, o que acontece? Essa primeira fase, se você passasse, ia acontecer 2 coisas com você. Quando você saísse de lá de dentro, você ia sair com um papel onde você responderia perguntas, tá? Relacionado à loja e sobre missão, visão e valores. Mas era pouquinha coisa, se eu não me engano, acho que era 5 perguntas só. Aí você deixava lá. E também falava um pouquinho de sua experiência profissional em outros empregos. Aí, se você passasse, você vinha com esse questionário. Se não, você já ia embora. Eu lembro que no dia que eu fui, tinham 7 meninas. Não tinha meninos, tinham 7 meninas. E de 7 meninas, 3 passou. Era eu, mais uma menina que eu fiz amizade e mais uma que eu lembro lá. Agora, as outras não tinham passado. Então, vocês imaginam a minha ansiedade, gente. Porque eu via uma pessoa entrando, saindo sem nada, outra saindo com envelope. Eu comecei a ficar nervosa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Como eu falei, era Deus na frente de todas as coisas. E aí, eu saí com o questionário, escrevi, enviei a eles. E aí, você tem que deixar o seu número. Porque se você passar dessa fase do questionário e do questionário com eles, você vai para a próxima fase. E aí que começou a minha ansiedade ter gatilhos. Por quê? Lá, quando você passa de fase, eles não te mandam um e-mail. Eles te ligam até 5 horas da tarde. Então, por exemplo, se você passou de fase, você tem que esperar até 5 horas da tarde eles te ligarem. Se eles não te ligarem, você não passou. Só que assim, pra quem tem ansiedade, gente, isso era massacrante. Tinha dia que eu não dormia, eu acordava, via o celular, porque eu não conseguia descansar, eu ficava com o coração acelerado, porque é um pouquinho massacrante. Mas, graças a Deus, como eu falei, deu tudo certo. Aí eles pegaram, me ligaram, falaram, você passou, vim pra próxima fase. Aí a próxima fase foi de fazer uma redação. Eu tinha que fazer uma redação sobre missão, visão e valores. Você não precisaria fazer uma redação mega elaborada, do tipo Enem, mas tinha que ter um bom português, tinha que ter uma boa desenvoltura, não tinha que sair dos assuntos, mas tinha que também trazer um pouco pro pessoal, pesquisar sobre a empresa que você vai entrar, ou outra que esteja isso em mente. Eu lembro que no meu, eu dei uma mancada, porque na minha redação, eu falei sobre a Nike, sobre ela ser sustentável. Mas a loja que eu tava entrando, que era a Renner, ela também era sustentável, ela trabalhava com roupas sustentáveis. Então, eu podia ter pesquisado mais. Mas, tirando isso, a minha redação ficou impecável. Gente, o psicólogo chorou quando eu li minha redação. Ele se emocionou, tipo, eu comecei a ler, ele começou a chorar de emoção. Sem brincadeira, eu fiquei, tipo, vendo que era muito Deus ali. Aí eu passei. Nisso que eu passei, eles me ligaram de novo, aí marcou, agora você veio pro próximo, que é o treinamento. Aí fiz um treinamento bem básico, gente, não era nem, acho que eu nem devo fazer aquele treinamento no dia a dia, talvez seja até mais elaborado, mas passei. Aí eles ligaram de novo, veio pra dinâmica, aí a gente fez a dinâmica era o seguinte,
fazia perguntas sobre a empresa, perguntas sobre onde eu trabalhava antes. Então, vai várias dicas aí, mas eu vou falar uma. Estude sobre a empresa. Eu, quando entrei na Renner, eu estudei até o ano que ela foi findado, que era 1922. Estudei quem fundou a empresa, que era o gaúcho Antônio Jacob. Estudei como ela passou a ser a Renner atual, que é em 1965. Estudei que a Renner era sustentável. Então eu estudei muita coisa sobre a empresa para eu não chegar lá crua. Porque eles perguntam justamente para ver se você sabe. Depois, seja bom e, tipo assim, não seja tímido. Não seja tímido, gente. Quem quer trabalhar em shopping não pode ser tímido de jeito nenhum. Tem que pôr as garras. Gente, eu vou fechar aqui porque eu acho que vai ficar muito... melhorou agora. Então, não seja tímido. Ela vai fazer várias perguntas pra você do tipo... mas você se vê em que lado da profissão? Atendimento ao cliente, caixa, reposição... Só que isso ela vai fazer conforme o seu perfil que você apresentou a ela, na análise do seu perfil. Então, seja extrovertido, converse, mostre que você tem conhecimento, não só de estudo, mas conhecimento para lidar com pessoas. É muito legal, bacana também. E uma outra coisa também que eu ia falar, estude, é o mais importante, eu acho, estude o seu currículo. Muita gente faz currículo, mas não sabe a metade do que escreveu ali. Aí chega numa entrevista, eles vão ler seu currículo e eles vão perguntar, que foi o que aconteceu comigo. Eles vão perguntar, mas você trabalhou lá? O que você fazia lá? Como que era lá? Era onde essa empresa? Você conhece os donos? Eles perguntam coisas justamente para tirar informação de você. No meu, eu falei que eu tive experiência com uma loja Clássio, que era uma loja de bairro, e eu realmente tive. Então, e não era carteira assinada, porque era uma loja de bairro, mas eu fazia de tudo lá dentro. Então, eles perguntaram de tudo o quê? Aí eu falava, de atendimento ao cliente, até de reposição de peças, até caixa e até trabalhando online, porque eles tinham uma lojinha online. Então, eles vão te cavar até você falar tudo que tá ali. Se suas ideias não bater com a do currículo, já mostra que aquilo ali é falso. Então, é importante, tá, que você estude o seu currículo. E também é importante que você tenha seus documentos em mãos. Gente, quando eu entrei na Renner, na verdade desde a minha primeira empresa, é muito importante você ter todos os seus documentos. Identidade, título de eleitor para quem não tem, é muito importante. As empresas todas pedem título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento original. Então é importante que você tenha seus documentos tudo numa pasta separadinho, porque quando você entrar na empresa, eles vão pedir, eles vão querer o seu histórico escolar, seu certificado de conclusão, tá? Você não precisa, ser formado em vendas e tudo mais. Eu sou formada em técnica de administração, mas não precisava, o que eles queriam mesmo era o seu certificado e seu histórico escolar. Aí, nisso, eu fiz a minha última... como é que fala? O meu último teste lá foi esse de dinâmica. Aí depois eles falaram, eles falaram desse jeito, gente, bem rude. Eles falaram, se a gente ligar até 5 horas é porque você passou e tá contratada. Senão você já sabe que você não passou no teste. E aí, gente, esse dia eu fui pra casa e eu não dormia. Eu orava, porque eu comecei a ficar aflita, mas ao mesmo tempo confiando em Deus e orava, pedindo a Deus, porque eles tinham até 5 horas pra me ligar. Naquele dia eu acordei, gente, com o coração aceleradíssimo, orando, e isso deu 1 hora, nada, deu 2 horas, nada. Quando deu 3 horas eles me ligaram, aí foi um alívio. Aí eles falaram, você passou, agora você vai ter que vir aqui pra poder fazer pegar o documento pra fazer exame admissional, pra fazer a conta do banco, abertura de conta. Aí pra mim foi um alívio. Aí fui lá no shopping, peguei esse documento e fui fazer exame dimensional. Exame dimensional até rápido, e uma outra dica que eu dou, pelo menos aqui no meu estado Espírito Santo, é você ir de manhã. Aqui essas clínicas abrem 8 horas da manhã. E é melhor, porque é mais rápido. Eu fui de manhã, eu cheguei lá, era 7h40. Eu não fui a primeira, já tinha gente lá. Até tinha umas 10 pessoas.
Mas foi rápido, foi muito rápido. Então eu consegui ir lá e já fui direto pra loja levar as coisas. Aí um dia antes também eu fiz tipo assim, a abertura de conta é mais rápido ainda. Então eu fui um dia antes na abertura e no outro dia na dimensional. Aí nesse mesmo dia da dimensional eu já fui na empresa e deixei os documentos. A abertura de banco, né, vai depender muito da loja. Eu não vou falar o meu aqui porque vai depender muito da loja, do estado. Aí eu abri a minha, fiz o exame, levei lá, levei todos os documentos. E outra coisa, gente, se tiver algum documento errado, você não consegue entrar por causa do cadastro. Antes disso tudo, antes de eu fazer o exame admissional e abertura de conta, eles pedem para você abrir um portal do funcionário na Renner. É um portal exclusivo do funcionário. Ali você vai deixar todo o seu cadastro. Sua foto 3x4, tudo nesse portal. Porque ali é onde os gerentes têm acesso direto às suas informações. Lá na loja você leva, eles têm vários cadastros, tem em folha, tem no site, mas você tem que fazer, você só pode passar de fase para fazer dimensionar essas coisas depois que você abrir o portal. Aí eu abri, fiz tudo isso e assim, demora muito, gente. Agora eu vou falar dos processos, demora muito, porque eu mandei o currículo em dezembro, fiz o processo seletivo em janeiro e comecei a trabalhar quase agora para início de fevereiro. Então, é um processo demorado, você tem que ter paciência e controlar sua ansiedade. E assim, os documentos demoram muito. Até te dar baixa num portal, tipo assim, demora muito mesmo. Fica quase 2, 3 semanas para dar baixa no portal. E se tiver qualquer coisa errada, como deu no meu, é mais demorado ainda. O meu deu problema porque a certidão que ela pegou da escola era de 90 dias. E eu tinha levado a original, mas ela falou que valeria aquela. Quando ela falou aquilo, eu fiquei tranquila, só que estava errada. Eu tive que voltá-la de novo, levar a outra. Aí que deu certo e deu abertura no portal. Então, com qualquer documento errado, já era. Vai ser mais tempo ainda esperando para iniciar. Aí você assina um contrato, né? Vê os benefícios, como funciona, tudo mais. Pede o seu uniforme, você manda a sua numeração para supervisora. E aí, só quando você inicia que você pode, né, pegar lá e usar lá no crachá. O crachá você tem que levar foto 3x4 também, então se você não tem, tirem. E o uniforme lá você não pode usar fora da loja, gente. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente não sabia. Mas não pode, pelo menos na Renner não pode. Você tem que usar, você pode usar a calça e o seu tênis, que é o seu tênis normal, tem que ser um sapato fechado e preto. Agora, a blusa e o crachá você não pode levar pra casa, tem que ficar na Renner. Então você tem que levar uma outra blusa de casa e aí você entrar na loja, trocar a blusa, pôr o crachá e aí trabalhar. Eles falam que é por motivos de segurança, eu não sei exatamente o porquê, mas funciona desse jeito. E aí é só iniciar esse processo de trabalhar. Eu tentei resumir aqui, na verdade, mas como eu falei, é um processo demorado, é um processo para quem tem ansiedade massacrante, mas que graças a Deus deu tudo certo. Se você está desempregado, se você não está conseguindo arranjar emprego, confie em Deus, faça um propósito com Deus, entendeu? Eu fiquei um mês fazendo um propósito com Deus. Ore, não desista, não deixe de entregar currículo, não deixe de mandar, né, seu cadastro, suas coisinhas. Continue orando, continue pedindo a Deus ajuda para vocês conseguirem empregar, ter fé, confiar que os propósitos de Deus vão acontecer, porque tudo acontece na hora que tem que acontecer, e na hora que é para acontecer, acontece de uma forma maravilhosa que você chega a ficar impactada. E o motivo disso é eu estar aqui contando isso para vocês no momento que eu achei que eu nem ia conseguir. E vou deixar aqui no final também a dica de onde eu consegui entrar lá, o site onde eu consegui, que foi no Facebook, na ala de empregos, que eu acho que muita gente não conhece, que esses dias uma pessoa me perguntou e eu falei que eu entrei por lá e a menina nem conhecia. Então eu vou deixar aqui um print mais ou menos explicando como funciona pra vocês terem acesso, porque aí vocês podem ver e entrar aí pela casa de vocês, o estado de vocês e ficar por dentro das vagas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu venho aqui contando uma experiência de como é trabalhar no shopping, porque eu vou iniciar segunda. Logo mais eu conto a experiência de como é trabalhar lá,
como funciona a escala. Aí, isso aí também eu vou falar agora já. Tendo em mão, gente, que é uma escala bem puxada, é 6x1. É de segunda a domingo, você folga uma vez na semana só. O meu horário é de 2 às 10, tá? Então, assim, não é fácil. A pessoa realmente não tem fim de semana, não tem isso de sair. A sua vida social é só na parte da manhã. Então, você tem que entrar lá em mente que é uma rotina cansativa, é uma rotina que não existe vida muito social. E no meu caso não tem problema, porque o meu pai já tinha essa escala, meu pai trabalhava na Garota, então a gente já era acostumado. E a minha mãe entrou na mesma escala que eu, então, e eu também já não saía muito. Mas se você é uma pessoa que sai muito, que é muito festivo, é algo a se pensar, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esperem a parte 2, que é eu contando a minha experiência lá, como funciona o processo de 3 meses, né? Porque todo mundo sabe que no shopping você tem que ter 3 meses de avaliação para poder realmente continuar. Então, como funciona também a parte de destaque no shopping, que tem isso, funcionário lá tem que ter destaque. Mas eu vou contar isso numa outra parte quando eu tiver mais experiência. Até então, eu espero ter ajudado vocês. Espero ter passado um pouquinho da minha fé que eu tive para as pessoas que estão precisando aí. E é isso, meninos. Um beijo e até o próximo vídeo.